Meu nome é Teófanes Antônio Leite da Silveira. Nasci na cidade de Jequié, estado da Bahia, no ano de 1951. Nasci no circo, nasci numa barraca de circo, uma barraca bem pequenininha. No dia que eu nasci, nasceu um leão, chamava-se Jumbo, e fomos criados praticamente juntos até 1 ano de idade. Com 1 ano ele já começou a me machucar, já não era mais um gatinho. Eu acho que ele já queria se alimentar. E aí fomos separados. Biribinha vai para um lado e o leãozinho Jumbo vai para o outro. Um para a jaula e outro para o berço. Às vezes eu tenho dúvida se realmente eu fui para o berço, né? Porque para ser de circo tem que ser fera. O meu pai chamava-se Nelson Alves da Silveira. Era baiano também, nascido em Alagoinhas. E a minha mãe, Expedita Leite da Silveira, natural de Serra Talhada, Pernambuco. A disciplina era a melhor possível. A disciplina era tão boa que eu estou aqui, vivo, saudável, contando, falando sobre eles, falando sobre mim, falando sobre a nossa vida. Eu fui criado por um homem que deixou o 3º ano de Direito, a faculdade no 3º ano de Direito, para seguir um circo. Para seguir. É aquela história que eu sempre falo. O dom e o talento quem dá é Deus. Quem sou eu para ser desobediente a esta determinação? Nasci para ser um palhaço, como tal serei, até o final dos tempos. Nelson Silveira era um homem que trazia consigo a disciplina. Acordava às 5 da manhã, tomava um banho, se barbeava, botava a gravata no pescoço, pegava pelos pés dos filhos, já levantando da cama para começar a vida, porque o sol já tinha nascido. Ele falava sempre que a noite era escura, mas depois que o sol nasce, a vida começa outra vez. E todos os dias a vida recomeçava na minha casa. Mamãe já estava fazendo café, minhas irmãs já levantando, varrendo, e a gente já estava se preparando para ir para o picadeiro ensaiar. Ensaiar de manhã, ensaiar à tarde. No dia que não tinha espetáculo, tinha que ensaiar. E eu perguntava, para que ensaiar tanto, papai? Ele dizia, para ser o melhor. Entendeu? E o circo, ele é feito de disciplina. Precisa, é o primeiro, porque o surgimento do circo moderno vem do Philip Ashley, lá na Inglaterra, lá em Londres. E ele era o comandante das tropas britânicas naquela época, onde os soldados eram os barreiras do circo, onde os cabos faziam parte da banda de música, viu? Tenente podia ser o capataz do circo, o chefe de pista, e o rufar de tambores, para dar a emoção, é o rufar de tambores da banda de música, sabe? Então a disciplina militar, Philip Ashley, trouxe para dentro, para o picadeiro do circo. E na minha época, chamava-se circo-teatro, porque tinha picadeiro e tinha palco. Primeira parte, variedades, com as modalidades que envolvem a cultura milenar do circo, que é o malabarismo, equilibrismo, acrobacia e palhaçada. E aí terminava a primeira parte e nós íamos para o palco para fazer os dramas, os melodramas, as comédias, né, as chanchadas, enfim. Eram 10 filhos de 3 casamentos de meu pai. Meu pai foi viúvo. Teve o primeiro filho, com 1 ano de nascido, meu primeiro irmão, a esposa dele faleceu. E aí ele conheceu uma senhora chamada Olindina, na Bahia. Teve 3 filhas com ela, que 2 ainda estão vivas, né? A esposa dele morreu ano passado, com 90 e tanto, quase 100 anos. E mamãe, que ele conheceu na cidade de Garanhuns. 10 filhos, 6 com mamãe, 3 com a dona Olindina e 1 com a dona... Me falha a memória agora do nome dela, mas daqui a pouco eu me recordo. Gutenberg Ramos da Silveira, Dagmar Leite da Silveira, Nelsondina da Silveira, Marinalva da Silveira, e aí vem Teófanes Antônio Leite da Silveira, Mércia Leite da Silveira, Vera Lúcia Leite da Silveira, Irã Leite da Silveira, Marta Rosane Leite da Silveira e Denise Leite da Silveira. Todo mundo andou em cima de caminhão, na estrada de chão, onde a chegada do circo na cidade
era um acontecimento. As autoridades locais vinham dar boas-vindas ao circo, com um foguetório, banda de música e uma multidão. A saída do circo era a coisa mais emocionante do mundo. Os espectadores, as pessoas da cidade vinham abraçar, beijar, fazer placas, pedir por tudo que o circo não fosse embora. E a saída do circo é até cinematográfico, né? É os caminhões saindo, a poeirinha na estrada e as pessoas na saída da cidadezinha pequena do interior, dando com as mãos, os chapéus, tudo, pedindo que um dia o circo volte. E o circo vai, o circo volta. Né? Voltamos a muitas cidades que visitamos, nós voltamos. Levávamos até energia para muitas cidades que só se conhecia a luz de candeeiro, a luz de lampião. E nós tínhamos o geradorzinho para algumas cidades do interior. O meu avô paterno era filho de português, chamava-se André Alves da Silveira. Nasceu em Alagoinhas também, mas era filho de português. Por isso, a nossa família Silveira tem brasão de famílias portuguesas. A esposa dele chamava-se Otília Melquíades da Silveira, né? Era de Valente, na Paraíba, na Bahia. O meu avô materno chamava-se Antônio Ferreira da Silva, só não era o virgulino, mas o nome era todo, né? Antônio Ferreira da Silva, nascido em Pesqueira. E a sua esposa, Isaura Leite da Silva, era nascida em Flores, em Pajeú de Flores. Era nascida lá. Então esses, meus avós maternos e paternos. O meu avô materno, ele era muito engraçado. Ele era jogador, ele jogava baralho muito bem e era vendedor, comprador e vendedor de pedras preciosas. Ele andava muito pro lado de Minas Gerais, comprava pedras preciosas e vinha vender aqui pro Nordeste. E era menino, um moleque. De manhã acordava a gente para sair para a rua para tomar mingau com pão doce. Isso para mim era a coisa mais linda do mundo de vovô Ferreira, sabe? Assobiava maravilhosamente bem, molequinho mesmo. Não sentava em cadeiras do circo, só sentava na arquibancada, que era para fazer resenha com os outros na hora dos palhaços ali. E minha avó austera, muito séria, viu? Brigona, mas um coração maravilhoso. Adorava comprar tecido para dar presente aos netos, às filhas, aos bisnetos. E só comprava tecido de peça fechada de tecido. Eles eram muito bem de vida, eles eram pessoas bem realizadas financeiramente. Moravam sempre em boas casas, né? Eram nômades também. O fato do meu avô ser jogador fazia com que isso eu visitasse várias cidades no Brasil para jogar, né, e vender as pedras preciosas. Meus avós paternos, não. Eles eram bem humildes, moravam em cidade do interior. Vovô era uma pessoa muito exigente, muito disciplinado. Era dentro o queixolingo beijo. Era salsa parrilha, caroba ou janaúba. Com ele não tinha meio centímetro, era 1 metro inteiro. Não tem medida a menos. Me lembro de um fato que meu pai contava, que na cidade que eles moravam, tinha um homem que fazia mostrador de relógio. E aí só ele fazia e vendia para os relojoeiros. Meu avô era relojoeiro e meu pai foi relojoeiro também. E meu pai subiu numa árvore e de lá ele avistava o primeiro andarzinho da casa desse relojoeiro que desenhava mostrador. Aí olhou, voltou para casa e disse: meu pai, já sei fazer mostrador de relógio. O senhor não vai comprar mais mostrador de relógio, que a partir de hoje eu sei fazer. Compre tinta nanquim, uma caneta, cartolina e tinta nanquim. Tá bom. Aí meu avô só olhando. Fez o mostrador. E aí, o que o senhor achou? Achei maravilhoso. Quem lhe ensinou? Não, ninguém me ensinou, não. Você fez o que para aprender? Qual foi a escola que você foi? Qual foi o curso que você foi? Não, eu subi na árvore, na casa, de frente à casa de... Você roubou a ideia do homem? Daquele profissional? Você tirou o pão daquele cara? O que eu tinha que pagar para ele, você tirou? Aí imagine mais ou menos o que foi que aconteceu. Levou uma surra, que até hoje, acho que eu estou falando aqui agora, ele está com vontade de ressuscitar. Da pisa que ele levou. Meu filho,
Não faça isso. Fez papai pegar os mostradores, foi com ele lá, peça perdão a esse moço. Ele roubou a consciência daquela pessoa, o profissional, o pão daquela pessoa. Nós vamos continuar comprando os mostradores e você nunca mais vai fazer isso. Então, eu fui criado assim, nessa disciplina. Na minha casa ainda se ora antes da refeição, agradecendo pelo alimento e pedindo que ele nunca falte. E meus filhos, quando o telefone toca, que eu boto no ouvido, alô, do outro lado fala assim, bença pai. Se disser assim, oi pai, o que foi que aconteceu? Bença pai, bença pai. Não é medo de mim não, é manter uma tradição de uma criação que vem de bisavós, de avós, de pai, e isso tem que repassar, né? Isso tem que ir passando, isso é bom, isso não ofende ninguém não. E outra coisa, é o intermédio que nós estamos, quando permeamos o céu e a terra, somos o intermediário de Deus para abençoar o nosso filho quando ele nos pede a bênção. Isso não ofende, pelo contrário, isso constrói. Isso faz com que mantenha uma coisa que está se acabando, que são os conceitos familiares, os sentimentos. O filho respeitar o pai amar, o pai não ter vergonha de dizer para o filho assim, meu filho, ame os seus amigos e diga para eles que tem amor por eles. Não tenha vergonha de dizer que ama o seu amigo porque ele é homem, não. Essas coisas são mantidas na minha casa. Até hoje. Eu tenho uma pequenininha com 3 anos, que eu tenho 9 filhos, né? Meu mais velho tem 50. A mais novinha tem 3. E quando eu vou dormir, que eu ajoelho, né? Eu me sento aqui, que eu boto a mão aqui, ela também faz. Aí ela descobriu que abrir torneira é bom e descobriu também que quando ela dá descarga, o cocô roda para descer, ela faz tchau, cocô, tchau. Aí o cocôzinho vai embora, né? Ali. Mas ela vai e fala, eu digo, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. E ela começa, obrigado, Papai do Céu, obrigado pela água e pela torneira, sabe? Ela ali, a pequenininha. Mas eu acho isso muito bom, porque isso me rejuvenesce. Eu sou leitor e praticante de Seixonoye. A Seixonoye diz que aquele que se crê senil, logo envelhecerá. E aquele que se crê jovem, logo rejuvenescerá. Não é matéria, mas é a mente, é o coração, é o sentimento, é o repasse do sentimento e a busca do meu sentimento por você, por vocês, pelas pessoas que me consagraram o artista que eu sou. Eu não sei se eu sou realmente isso que as pessoas dizem, mas eu cheguei num certo ponto que me deixa muito feliz. Não tenho preocupação com a morte, absolutamente. Até porque eu não vou morrer, né? Eu já estou imortalizado já. A matéria é certa, isso aí é... Mas o legado já está aqui. Todos nós somos criadores e criaturas, né? Nós somos responsáveis em emprestar o nosso corpo para aquele a quem nos foi destinado a representarmos quando a gente cai fora. Então, Teófanes veio, prestou corpo a Biribinha, e Biribinha é quem vai ficar com esse peso sobre as costas, como Isvi Cavalcante, né? O grande apresentador, o grande comunicador, a grande voz, a voz que quando fala é inconfundível, né? Meu querido, amado irmãozão Isvi. Então é isso, criador e criatura. Uma das coisas mais importantes do ser humano. O circo era muito autêntico. Eu sou a favor da evolução. Eu sei que as coisas precisam evoluir. O próprio homem veio para evoluir. Tanto que ele andava de 4 e depois de não sei quantos milhões de anos, ficou em pé. E Deus disse para ele, ó, tem 2 caminhos para você e uma lanterna, para você seguir um caminho iluminado, né? E o circo do passado, o circo quando chegou no Brasil, o circo quando ia para... Ele tinha essência. Ele tinha essência de circo, ele tinha cheiro de lona, de querosene, de cera de abelha. Ele tinha cheiro de serragem de picadeiro. Tinha cheiro de urina de leão, de elefante, sabe? E aquilo era realmente o circo, a essência verdadeira, natural, né? Do circo. Do artista que fazia o cortejo pela rua de perna de pau, com o porta-voz anunciando, hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor, né?
dos 10 meninos que iam atrás do palhaço, que ensinava a ele a chula, que a chula é a música de pergunta e resposta. O palhaço pergunta, as crianças respondem. Eu vou ali e volto já, vamos todos passear. Eu vou ali e volto cedo, vou chupar limão azedo. 2 pimentas no prato, não dá um molho. Na cabeça de menino só tem piolho, né? Aí a gente cantava, os meninos respondiam, e quando terminava, pegava um lápis de sobrancelha e fazia uma cruzinha no pulso do menino ou na testa. Aquilo ali era o ingresso, né? Ele não podia tomar banho de noite, que era para não tirar aquela cruzinha ali. E eles eram tão honestos, a criança desse tempo de circo era tão honesta que ela não pegava o lápis de sobrancelha da mãe e fazia uma cruzinha para dizer que tinha andado atrás do palhaço. Não, só iam aqueles que realmente tinham ido. Isso era muito puro, isso era muito essência. À noite, abríamos as portas do circo. Teve lugares que meu pai não tinha cadeiras no circo. E eu anunciava, leve suas cadeirinhas, seus banquinhos, seus tamboretes. Foi num lugar da Bahia, ai Deus, não podia esquecer o nome dessa cidade, porque foi muito lindo. Lá não tinha energia. E aí tinha um motorzinho de luz e tinha uma gambiarra de luz na frente do circo. O povo já ia pro circo para ver a luz, né? Já para ver a luz. E quando terminava tinha um sinal, né? Piscava 3 vezes a luz para avisar ao pessoal que a luz ia se acabar. E os namorados doidos que dessem logo os 3 sinais, que era para ficar logo escuro, né? Para eles namorarem. E nisso, quando apagava a luz, a lua estava mais do que nunca, mais linda do que nunca a lua. E as pessoas saindo do circo, com a sua cadeira, com o seu tamborete, você ficando no circo e olhando aquela silhueta de pessoas saindo do circo, cada um com o seu assento na mão, prometendo, amanhã a gente volta, amanhã eu venho de novo. E aquela lua bonita, aquele céu estrelado, viu? E aquelas pessoas, aquele cortejo de pessoas se dirigindo às suas casas para o repouso da noite, né? Para no outro dia cuidar das suas obrigações e voltar para o circo. O povo ia direto, a temporada se estendia, não tinha mais dinheiro para ir para o circo. Aí mãe vendia lata de leite ninho do filho, né? Vendia lata de leite para pegar o dinheiro para ir para o circo. Vendia 2, 3 galinhas, assim, para apurar dinheiro para ir para o circo. Sinuca, bares, fechava. Cinema, fechava. Porque o circo era a atração maior. O circo foi, para não se estender muito, a única casa de diversão do Brasil no passado. Anos 30, 40 e 50. Nós tínhamos aqui o quê? Um teatro em cada capital, alguns clubes espalhados por aí, um cassino da Urca no Rio de Janeiro, mas a diversão era o circo. Foi ali onde os grandes nomes, né, do cenário nacional, artístico, cultural, fizeram seus nomes, foi no palco e no picadeiro do circo. Todos que você quiser saber do passado, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Calbi Peixoto, Silvio Santos, Roberto Carlos, todos eles tiveram que enfrentar o palco e o picadeiro do circo, viu? Lindo, números maravilhosos, a plateia ficava extasiada com o perigo, com a emoção, com o desafio da lei da gravidade, pular de um trapézio para o outro, arriscando a sua vida e pegar nas mãos do aparador. Isso era o circo do passado. Cortejo nas ruas, o povo saía, dava boas-vindas, enfim. Hoje a noite ficou concorrida, né? A noite é concorrida. Hoje tem shopping, hoje tem não sei quantos bares que funcionam, bailes, shows, futebol, televisão, novela das 9, viu? Enfim. E o circo ficou como praticamente a última opção de diversão. Mas falo uma coisa para você, ele é igual ouro. Não se acaba nunca e brilha sempre. É o circo. Eu tive uma infância linda. Eu e meus irmãos. Durante toda a minha infância e toda a minha vida eu ganhei um brinquedo. Um. E agradeço por ter ganho só um. Sabe por quê? Isso fez com que eu tivesse o poder da criatividade de confeccionar os meus próprios brinquedos, os meus e dos meus irmãos. Caminhãozinho feito de lata de óleo,
as bonecas das minhas irmãs, bruxinhas de pano ou de sabugo de milho, aquelas que a gente ajeitava ali. Tínhamos caminhão e fazíamos cirquinho para montar. Saía daqui dessa praça, ia para outra praça. A outra praça era do outro lado do ônibus ali, era outra praça. Aí carregava os caminhões, levantava a loninha, botava as cadeirinhas, a arquibancada, o palquinho, né, para fazer ali. Então nós brincávamos, nós éramos de circo e brincávamos de circo. Rodava peão, jogava bola de gude, bola de meia, entendeu? Se você me perguntasse as coisas do ZEP, búlica, sabe o que é ZEP, búlica? São normas que tem no jogo de bola de gude, entendeu? Não esqueci nada, se for jogar hoje eu jogo, entendeu? Eu jogo. Essência de criança. O Antoine de Saint-Exupéry, o escritor do Pequeno Príncipe, fala uma coisa no livro dele muito importante. Não é problema ser adulto, o problema é esquecer que foi criança. Porque a essência do ser humano é a essência do ser criança. Um adulto sem essa essência, ele não ri, ele não se diverte, ele não é alegre, ele não é puro, sabe? Então, não tem como você... Faça tudo, perca qualquer coisa, menos a essência do ser criança. Por isso que o circo existe. Porque a criança leva vovô, papai, mamãe. Ah, eu não quero, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, bebi cerveja a manhã toda, meu filho. Ah, mas tem matinê, né, no circo. Me leva para me ver os palhaços, para me ver os trapezistas, enfim. As matrículas eram matrículas em trânsito. No governo de Getúlio Dornelles Vargas, ele criou um projeto, na época, se não me engano, pelo bisavô ou avô de Fernando Collor, um projeto que protegia, que dava privilégio ao artista circense, de parque e tal, nômade. Aonde chegasse tinha que estudar. Então nós tínhamos uma matrícula em trânsito, toda cidade que chegava o circo, papai ou mamãe ia até a escola, apresentava, olha, estudou ali na cidade anterior, dizia o nome, está aqui, a confirmação, e eu vim matricular o meu filho aqui para estudar durante o período que o circo estiver aqui, certo? Algumas cidades, algumas ou quase todas, discriminavam muito nós de circo. O circense ainda é marginalizado, a profissão do circense, o circo, porque é nômade, vem de fora, chega aqui, né? E eles ainda têm essa cisma ainda com o circense. Ah, alguma diretora dizia, mas as salas estão lotadas, não tem mais cadeira, não tem mesa, não tem carteira. O papai, não tem problema não, a gente leva a cadeira do circo. Aí era, e o empregado, o nosso empregado braçal, pegava as cadeirinhas do circo, de madeira, e levava para a escola e nós íamos estudar ali naquelas escolas. Saía dali e ia para outra. Com isso, nós conseguimos o suficiente para escrever uma carta e ler outra, viu? E nos serviu até hoje. Está todo mundo aí, velhinho, né? Não tem diploma na parede, nem DR no dedo, não, mas a gente, né, consegue viver também bem. Com o cabelo, quando crescia muito, que às vezes não tinha dinheiro para cortar, o cabelo começava a passar por cima da orelha assim, aí, o cabelo dele tá pulando no muro para roubar galinha, né? Aquelas coisas de menina assim, enchendo o saco. Outra vez eu fui com um paletózinho frio, lá numa cidade do interior do Rio de Janeiro, e o meu paletó estava rasgadinho aqui no cotovelo um pouquinho, aí a própria professora, né, começou a fazer bullying comigo, mas aquilo eu não ligava não. Teve lugares que eu fui obrigado a usar da força bruta. Um menino pegou uma porção de pó de giz e jogou nos meus olhos, veio por trás assim, quase me cega aqui. E eu saí dali louco de dor, pegaram as professoras, lavaram meus olhos, né? Passei mal, me levaram para o médico e eu levei uns 15 dias sem ir para a escola, mas com o pensamento, eu vou pegar ele, com certeza. Eu tinha 9 anos de idade e naquele tempo a gente usava tamanco. Os portugueses trouxeram para o Brasil o hábito de usar tamanco de madeira. Era um chinelo feito de madeira leve, de mulungu, com um rosto de couro. Usava aqueles tamancos. Aí eu fui para a escola de tamanco, depois de uns 15 dias do giz, marquei onde é que ele estava, peguei os 2 tamancos e enfiei nas 2 mãos aqui assim, botei a pastinha nas costas e ele estava bem distraído. E eu juntei os tamancos nas orelhas dele aqui assim. Foi um apanho e uma entrega. Pei! Ele bateu ali no chão. E esses tamancos têm a história mais bonita
do meu tempo de escola com a minha irmã. Nós sempre fomos pessoas com dificuldades financeiras para sobreviver. E um belo dia eu queria ir para a escola, a Mércia também queria ir, e eu só tinha um par de tamanco em casa. E a mamãe, a dona Expedita, como sempre, a figura muito criativa, muito de resolver as situações, eu tinha prova em Mércia. Era um período exatamente de provas. Ela estudava na escola de Dona Mercedes e eu estudava na escola Espanha. Escola longe, mas só tinha um par de tamanco para os dois. E agora? Ou vai um ou vai outro. Mamãe disse, vão os dois. As escolas são diferentes, vão os dois. Cada um levou uma topada no dedo. Um no dedo direito e outro no dedo esquerdo. Aí arranjou gaze e mercúrio cromo. Enrolou o meu dedo direito, do pé direito, com a gaze, botou mercúrio cromo e disse, vá para a escola e vá mancando, sabe? Aqui é assim. Mércia, a mesma coisa. Saiu eu mancando para um lado e ela mancando para o outro. E não perdemos as provas e não perdemos o ano. Eu conto isso com a maior prazer. Sem nenhum, sabe? Não tenho timidez nem vergonha, porque eu acho que essas coisas é que são realmente os fatos, sabe? Que enobrecem o ser humano. Sucesso, as pessoas é quem deve falar. É bom, é isso, é não sei o que lá. Fracassos são os que nós devemos contar. E o sucesso, quem quiser que fale deles para nós, né? Na primeira vez que fomos para uma casa foi um problema. Ninguém dormiu, com medo de ladrão entrar. Agora diga aí uma coisa dessa. Morando em barraca, que a parede é um pano. O cara é só levantar, já está dentro de casa, né? Levantou o pano, já entrou. Mas é o hábito, é o cheiro da terra, é a sola do pé batendo na terra, é a confiança. Eu aqui nesse carro, eu durmo muito melhor do que na minha casa, cheia de pega-ladrão, cheia de cadeado, com cerca elétrica, vigilante passando pela rua, cachorro latindo, viu? Ficou assim, desse jeito, inseguro. E no circo, não. No circo era a confiança, morar no circo, tomar banho no tambor, ó, tambor d'água ali, e a gente pelo lado de fora tomando banho de caneco. Aqui assim, maravilha isso. Eu nunca me lembrava assim de. Uma vez teve uma gripe no Brasil chamada gripe asiática. Assolou e pegou o Brasil. E meu pai era o médico da família. Meu pai era quem aplicava injeção em todo mundo. Meu pai era quem dava remédio. Adoecia, um cachorro quebrava a perna. Papai ia, mandava bater 2 claras de ovo com um breu, 2 talas, arrumava a perna do cachorro. Agulha. Hoje qualquer negocinho acaba pega AIDS, né? Naquela época era uma agulha só para 25 pessoas que tinha no elenco, sabe? E ele aplicava em todo mundo. Estojinho aqui, com álcool embaixo, esquentando, né? E ele, aquele negocinho fazia, né? Assim, ele amolava, porque ia enfiando demais na carne dos cabas, ia cegando. Aí ele tinha uma pedinha que assim, amolava a agulha ali, deixava bem amoladinha, né? Agulha grossa, meu amigo, né? Aí ele pegava, aplicava uma injeção chamada eucaliptina. Era aplicando aqui o gosto de eucalipto na boca, chegando na hora. Agora também tem uma coisa. Ali ou você ficava bom ou morria, um dos dois. Nada, mentira. Curava todo mundo no circo. Papai era outra figura marcante na nossa vida, sabe? Inesquecível, o Nelson Silveira. A tatuagem eu nunca fiz. Não foi por nada, não. Eu nunca tive vontade mesmo de fazer tatuagem. Meu negócio era cabelo grande. O cabelo vinha aqui, ó, no ombro, amarrava uma fita, que é assim, né? Comprei uma calça ali, porque naquela época, para você ter uma calça azul, que não tinha... A calça era calça coringa, né? Que era jeans, só que o nome era coringa. E para poder manchar essa calça, desbotar essa calça, era mão de obra, meu amigo. Aquilo levava assim uns 20 anos para desbotar. O que a gente fazia? Aí eu comprei uma ali, americana, legítima, com aquele corinho aqui atrás. Assim que ela chegou, me disseram que se passasse água sanitária com uma escova, aqui assim, no joelho, né? Ia ficar bonito. Aí eu comecei. Daqui a pouco eu tava vendo ficar o buraco, bem aqui assim na minha calça.
Meu amigo, eu paguei mais ou menos, como hoje, assim, uns R$ 1.500 pela calça. Aí eu digo, então ficou bonito assim. Acabei de desfiar o resto, né? Aí pra chamar a atenção mesmo. Gostava de sandália, adorava sandália. O bolso atrás eu desbotava e puxava ela porque ficava a marca azul. Daquele pedaço dali que tirava aqui do bolso, você já fazia outros arranjos na calça. Camisa, naquela época não era camisa de malha, camisa de meia, branca, viu? E sempre fumei bastante, bebi bastante. Nunca fui de usar outras coisas, achava desnecessário, né? Porque quando eu tomava eu tomava com força mesmo. Eu bebia com vontade. Eu gostava de beber, eu sentia prazer em beber. Não tinha motivo nenhum, não tinha desgosto, não tinha nada. Meu negócio eu achava bom, achava bonito, charmoso. Sentar numa mesa com meus amigos, com as pessoas da cidade, minhas namoradas, e beber. Beber para mim era charme, e era charme. Beber e fumar era charme naquela época, né? Aí depois começaram a dizer que os camaradas, se fumar demais, morre. Aí os caras começaram a morrer. Naquele tempo demorava muito, viu, para morrer de cigarro e de bebida, né? Mas aí pronto. E assim, dancei muito. Eu não podia ver o cabo batendo numa lata, eu já estava pulando para dançar. Dancei demais, namorei bastante. Não estou esnobando, namorei bastante. Tem uma cidade do Brasil chamada Tobias Barreto. Eu tinha 3 namoradas. E era muito interessante essa coisa desse controle do jovem ter 3 namoradas numa cidade só. Eu não sei se eu controlava bem, eu acho que elas é que se entendiam bem, né? E não dava confusão, nada. Trabalhei, como sempre, da infância até a juventude, trabalhei muito. Quando foi chegando mais ou menos aos meus 17 para 18 anos, o meu pai adoeceu bastante e me entregou o circo para me assumir a direção do circo. E o meu irmão Irã, ele entregou a capatazia. A capatazia é a parte arquitetônica do circo, a parte de engenharia do circo. Aí o Irã ficou como capataz, homem responsável pela montagem, desmontagem, confeccionar os materiais do circo, viu? De lona, de mar, enfim, de tudo. E eu tenho muita saudade da minha juventude. Se eu tenho da minha infância, da minha juventude muito mais. Que a infância é rápido, né? É rápido demais. Eu sinto saudade dela, mas eu sinto muito mais da juventude, que a juventude demorou muito para chegar até a fase adulta. Apesar de ter sido responsabilizado com pouca idade. Mas olha, eu acho que foi a fase melhor da minha vida, foi a juventude. Porque depois que eu saí dela, aí a fase adulta, ou talvez ainda de adolescente, já assumindo a fase adulta, aí só trabalhar. Só trabalhar, só assumir responsabilidade, cuidar de meu pai, que ficou muito doentinho, até falecer. Mas entre infância e adolescência e a fase adulta, a melhor foi a adolescência. E agora, nessa fase do idoso, eu comparo bem com a infância. Estou começando a ficar menino de novo. Energia chegou aqui e parou. Eu ainda pedalo uma média de... São 3 vezes que eu pedalo por semana, cada vez... Porque são 2 quilômetros no bosque, eu passo, são 10 voltas, 20 quilômetros, uma média de 60 quilômetros por semana. Gosto bastante de água, diminuir a bebida, ainda bebo um aperitivozinho uma vez ou outra, não fumo há 25 anos, viu? E isso tem me ajudado muito, contribuído bastante. Trabalho muito, me acordo muito cedo. Eu acho que essa fase agora é a fase mais importante. É a fase da reflexão. É a fase de você entender de onde foi que você veio e para onde é que você vai. Porque a vida está baseada aqui, ó. Aqui, vou lhe mostrar. É bíblico, inclusive. Viemos do pó. Para completar 10 anos, primeiro degrau da escada está aqui. São 10 anos. Olha, dali para aqui, que degrau comprido para poder chegar aqui. Daqui para completar os 20, né? O degrau é um pouco menor.
Dos 20 por 30, aí é que ficou pequeno. Olha, quando chega nos 30 não tem mais degrau para subir não, viu? Aí daqui começa a descida. Você desce de 30 para 40, de 40 para 50 é bem... Olha como é rápido. E de 50 não tem mais degrau. E aí se vieste do pó, o pó tornará-se. Só tem aqui Zé Bocão esperando lá, né? E isso é real. Isso é verdade. Isso é certo. E isso não me assusta. Porque se teve um ser humano que aproveitou esta grande chance, essa grande oportunidade, depois daquela grande corrida e dizer, eu vou chegar na frente e serei o vencedor de milhões que estão comigo e eu deixo todos eles para trás, eu não posso perder a oportunidade de viver uma boa vida. De ter, aproveitar cada momento, cada instante, cada olhar para o céu, cada pôr do sol, cada nascer do sol, cada amigo que eu faço. Eu sou um milionário. Eu sou um homem milionário. Eu tenho 3 grandes tesouros na minha vida. O primeiro é a vida, o dom da vida. O segundo é a minha família. E o terceiro são vocês, os meus amigos. Que seria de mim se eu não tivesse os meus amigos que eu tanto amo, que eu tanto quero bem, que tanto me representam. Então, não tenho nada que reclamar. Só tenho a agradecer. Eu sou muito privilegiado. Eu tive a grande chance de ter aqui amigos, deles que eu nem chamo de amigo, eu chamo de irmão. Porque bate forte. Quando eu abraço essas pessoas, eu sinto meu coração bater bem pertinho dele, assim, os dois, sabe? Diante do sentimento que existe de um para o outro. Os meus filhos, meus avós, meus pais, enfim, minha ancestralidade, todos eles foram muito importantes na minha vida. Eu tive meu primeiro relacionamento aos 18 anos de idade, eu fui pai. Uma pessoa que trabalhou na casa de meu pai e aconteceu o que eu não esperava. Ela engravidou do meu primeiro filho, que chama-se Rosevaldo, mora no Rio Grande do Norte. Então ela engravidou e aí foi um namoro e desse namoro nasceu esse filho. De lá para cá, eu conheci Olga aqui em Arapiraca, quando nós chegamos com o circo, em Arapiraca. Aí conheci Olga, tivemos um relacionamento lindo de 24 anos. Desse relacionamento, ela me deu 4 tesouros, que foi Elga Soares Leite da Silveira, Nelson Alves da Silveira, nome do avô, neto, e Teófanes Antônio Leite da Silveira Júnior. Eu não gosto de ter muito trabalho para escolher nome de filho. Bota o meu nome mesmo, bota o nome do avô, bota o nome do tio, aí, né? E Daniela Soares Leite da Silveira, a minha caçulinha do segundo relacionamento. Depois eu tive um outro relacionamento, que foi só relacionamento, não tivemos filhos, né? Todos eles foram duradouros, foram 13 anos. E com Roseane. E aí conheci Celiane, depois de muitos anos viajando sozinho, morando sozinho. Ih, rapaz, é ruim demais viver só, né? Não presta não viver só. Aí conheci Celiana. Celiane ainda era de menor e eu aí simpatizei com ela, mas me segurei até que ela ficasse de maior. 2 anos ela era atriz do meu grupo. Ela e mais 3 atores aqui de Arapiraca. Aos 18 anos aí eu desembuchei. Eu botei para fora o que eu sentia por ela. Fui aos pais delas, conversei com eles e passamos a ter um relacionamento onde tem mais 2 tesourinhos, que é Júlio, com 10 anos, e Maria Luísa, em nome da minha avó, mãe de minha mãe. Aí Maria Luísa, que é a Malu, com 3 aninhos. E só alegria, só felicidade, só coisa boa. Todos eles. Aí o pessoal, rapaz, mas não foi muito... rapaz, foi muito bom. Enquanto durou, foi maravilhoso. Papai morreu no ano de 1977, no dia 21 de julho. No dia 15 de julho, ele levantou a última lona que ele confeccionou, em Serra Talhada.
Ele, muito cansado, já ofegante, né? Ele administrou a confecção dessa lona com a gente. E eu peguei ele pelo braço, levei para debaixo da lona, ele olhou para cima e disse, tem 7 buraquinhos na lona. E tinha mesmo, eu contei 7 furinhos. Lona nova, sem cerar, sem nada. Sem impermeabilizar, aliás. E ele disse, ela subiu no dia certo, que hoje é dia 7 do mês 7 de 1977. Inclusive, ele já tinha ganho 1 milhar no bicho, que tinha 2 7 entre um 4 e 1. Era 1 milhar de porco. Ele ganhou uma mala de dinheiro. Faltando 2 meses para falecer. E aí, ele foi para Recife no dia 8 de julho e no dia 15 faleceu no Hospital Evangélico da Torre. Eu fui lá mais Irã, meu irmão, buscar o corpo. Decretei 3 dias de luto oficial no circo. E 3 dias depois ele foi sepultado. Está lá em Serra Talhada. Sepultado lá há 42 anos que ele se foi. Então ele foi velado embaixo da lona, que ele pedia muito para quando ele falecesse, que trouxesse ele para dentro do circo e fosse velado na barraca dele. E assim aconteceu. Foi na mão, não foi em carro, nem foi na mão até o cemitério. A mamãe foi aqui, em Arapiraca. Mamãe já estava com 83, querendo fazer 84. Acordou de madrugada, Mércia, minha irmã que tomava conta dela, era cuidadora dela. E mamãe foi até o banheiro. De volta ela escorregou, levou uma queda, quebrou o fêmur. E aí foram 16 dias de tratamento. Ia fazer uma cirurgia, mas infelizmente não deu certo. Eu não sei se eu falo infelizmente, Deus sabe. Talvez ela fosse sofrer muito e ela não merecia sofrer. A Dona Expedita não merecia sofrer. Dona Expedita se divertia até com as dificuldades. Dona Expedita era capaz de estar comendo cuscuz seco com café e falar bem alto para a vizinhança, pensar que ela estava comendo assim, caviar, sabe? Ela dizia, oh, que queijo do reino delicioso, esse que meu velho trouxe agora nessa viagem. Eu vou dizer, esse leite que veio da fazenda do seu Maí e tal. Era só o cuscuzinho seco com café, mas ela, para dar força aos filhos, para os filhos não baixarem a cabeça, sabe? Assim, uma figura. Tá? Pois é. Nós viemos de Propriá, Sergipe. Chegamos ali na Praça Luiz Pereira Lima, Praça da Prefeitura. Chegamos ali ao amanhecer do dia, com 5 caminhões carregados, sem saber onde era o terreno da estação ferroviária. Aí alguém indicou e saímos descendo por ali, tá por aqui, pô! Chegamos lá na estação ferroviária, os caminhões, descarregamos tudo e começamos a montar o circo. E o primeiro amigo que eu fiz nesta cidade, que chegou lá, eu estava sentado em cima dos fardos de lona, olhando para um lado, olhando para o outro. Eu novo, com 21 anos de idade eu tinha, há 47 anos atrás, sabe? Aí quando eu penso que não, chegou um sujeito chamado Valdetudes, que tocava 8 baixos, tocava fole de 8 baixos. Excelente músico, uma pessoa maravilhosa. Foi o meu primeiro grande amigo de Arapiraca, foi Valdetudes, da família Dulis, aqui. Da família de Zé Dulis, da família de Jota, Carlinho, viu? E de tantos outros, Sebastião, né? De tantos outros aqui. Grandes amigos meus, grandes artistas do grupo Notáveis, grupo Os Notáveis de Arapiraca. O meu primeiro casamento se deu pelo meu namoro, que começou na casa de José de Sá. Vários amigos foram para a gente se confraternizar, conversar, trocar ideias, cantar, tocar violão. E lá começa o meu namoro com Olga, na casa de José de Sá. Grande, excelente pintor, viu? Para o circo, a importância dele como cenógrafo para o circo do papai, o Circo Mágico Nelson, né? Amigo da família, né? Aprendi muito com ele, a cenografia de circo eu aprendi muito com Zé de Sá, ainda trabalhei sob a direção de Zé de Sá, né?
e conheci coisas aqui em Arapiraca, que agora chegou um momento, para mim, marcante, para falar sobre a nossa cidade. Eu não sou daqui, como eu disse, eu sou baiano. Cheguei na cidade, me enamorei da Olga, começamos a namorar, e as pessoas ficavam meio, sociedade, né? Palhaço, namorar com uma menina da fina flor da sociedade arapiraquense, né? Mas nós continuamos namorando, e eu fui olhando a cidade e observando que a cidade se manifestava culturalmente de forma que aquilo me deixou encantado com aquilo, ao ponto de dizer, esta é a terra prometida, é aqui que eu vou ficar. Olhe bem, porque quando eu cheguei aqui, eu vi aqui carnaval de rua, com desfile de escola de samba, um desfile de blocos visitando residências, cantando, tomando banho, sabe? Se divertindo. À noite, clube dos fumicultores, claro, na época de carnaval. Festa de pastoril da igreja de São José, no Alto do Cruzeiro. Festa de Santo Antônio, nas Cacimbas. Festa da padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, a nossa padroeira. A quermesse na Rua do Comércio, as rodas gigantes. Aquilo me deixavam, sabe, inebriado, viu? Feliz. Meu Deus, eu não vou para outro lugar. Esse lugar é o lugar, porque eu sou um artista. Quando eu vi uma exposição de Zé de Sá, quando eu via a fonte na Praça Marques da Silva, ali, e comecei a fazer amizade com essas famílias mais tradicionais daqui, fui começando a ficar conhecido e fui começando a amar a cidade de forma que daqui a pouco recebo um título de cidadão honorário arapiraquense. Casei, tinha uma casa aqui, comecei a morar, comecei a gerar os meus filhos, a minha família aqui, e comecei a me tornar um membro da sociedade arapiraquense. Na hora que me otorgaram o título de cidadão honorário, me jogaram sobre as costas a responsabilidade de ser filho dessa terra, de representar essa terra aonde eu estivesse, aqui ou em Alhures. E aí, eu vou, o tempo vai passando, vão nascendo os filhos, né? E eu fui virando um arapiraquense, como hoje, aonde eu estiver, os jornais que você lê, os noticiários que publicarem o nome do Palhaço Biribinha e do cidadão Teófanes Antônio Leite da Silveira, todos serão unânimes em afirmar que eu sou um arapiraquense. Na própria Europa, quando eu fui, eu não sabia ler nada de jornais, mas o nome Arapiraca não tinha como mudar, porque a origem dele não tem como transformar isso em outro nome. É Arapiraca. É a árvore que dá sombra, que deu sombra para Manuel André e que deu sombra para mim, para minha família. Desculpa. Eu amo essa terra, tá? Eu sou um bobo. Um palhaço chorando é feio pra caramba. Porque o palhaço é motivo de alegria. Mas me entristece tanto, de repente, a minha terra não ter mais o que tinha. Não ver mais um carnaval, fazem uma folia e desabitam a cidade para outros lugares, deixando a cidade num vazio que dói no coração. Não vejo mais a 30 de outubro, não vejo mais o Zum Zum, o Tengo Tengo, a bandinha do Dedé. Eu não vejo mais os pastoris no Alto do Cruzeiro. E os terrenos desapareceram para montar as lonas. Mas passa, isso aí passa. É porque é bom emocionar, é bom relembrar. Então o que eu posso dizer mais sobre essa terra? É que eu carrego ela para onde eu vou. Eu sou capaz de usar as palavras
do fundador nacional da SENEC, professor Felipe Thiago Gomes. Ele era de Picuí, na Paraíba, e ele dizia que Picuí é uma cidade que é construída toda através da SENEC. E ele falava: minha terra é a terra mais bonita do mundo, porque é a minha terra, né? E eu peço licença ao professor Felipe Thiago Gomes para exaltar a Arapiraca dessa forma. Ela é a terra mais bonita do mundo, porque foi a terra que me acolheu, foi a terra que acolheu a minha família, foi a terra que meus filhos cresceram jogando bola de meia no chão, na rua São Nicolau. E acho que é a terra que vai me ver dar o último adeus. Eu acho que sim. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. De preferência, debaixo de uma lona de circo ou no palco num teatro, né? Seria muito legal. Não posso prever, não posso... Só desejo. Mas eu não gosto quando eu estou fora daqui que falam dessa terra. Eu não gosto, eu não admito. Eu vou de encontro. Eu posso falar dela porque ela é minha mãe. Eu posso falar da minha mãe. Mas um que não é filho, eu não permito. Arapiraca, estrela radiosa, né? Que brilha. Alguns é que não percebem esse brilho dela. Mas a gente vem de fora, chega aqui, ela abre os braços, te acolhe. Quando pensa que não, você está debaixo de um teto, você está fazendo alguma coisa. Dá para todo mundo. Por isso que eu digo que é a minha mãe, porque é um coração enorme essa terra. O primeiro lugar que eu morei em Arapiraca foi na Rua Pedro Leão, que cruza com a Maurício Pereira, na beira da linha. Ali chegou minha primeira filha, Elga. Ela nasceu na casa de saúde do Dr. Pedro Nivaldo, que foi um dos meus padrinhos de casamento. Ele e a Aninha. Ela foi para ali, para uma casinha. Depois dali eu fui para a Rua São Nicolau. 429 o número da casa. Tá lá ainda, até hoje. Até as pedrinhas que eu botei na frente para decorar ainda estão lá. Daqui da cidade começaram a nascer, porque eu sou pioneiro nesta cidade. Por exemplo, fazer teatro nas escolas, fui eu quem implantei. Fazer teatro na rua, fui eu quem implantei. Aqui não tinha um buffet de festas. Eu fazia festa nas residências, nas casas de família. A primeira festa de aniversário que eu fiz aqui foi na casa do gerente dos armazéns Narciso, o senhor Carlos Gonçalves, e da minha comadre Tânia, né? Eles foram para Recife, meu compadre faleceu, ela está viva, né? Foi a primeira festa de aniversário que eu fiz com Vera Lúcia, minha irmã, lá. Depois fiz uma na Chácara Coringa, para o filho de Severino Leão, lá. E dali eu comecei a implantar essa história do buffet, criar o hábito de cantar parabéns para você nas festas de aniversário das crianças, e isso foi incentivando outros a nascer outros palhaços aí, de recreação no caso, né? E também aqui fazer teatro nas escolas, levar o teatro para a escola, levar a escola para o teatro, como agora a criança está vindo da escola para o circo, onde se comemora o dia do circo, né? Aqui, Arapiraca, ainda pintei também, aprendi a desenhar bastante, pintar muito com o J. Sá, e implantei estas e outras coisas mais que a gente vai esquecendo. Foi aqui também que me inspirou a criar bonecos da Disney. Aqui eu tinha uma leva de bonecos gigantes, com a fisionomia dos candidatos políticos também, shows de campanha. Fiz 7 campanhas políticas aqui, todas vitoriosas, todas. Deputado federal, estadual, vereador, prefeito, vários, nunca perdi uma campanha. E nunca candidato nenhum me enganou. Nenhum. Aqui. Todos eles me adiantavam 50% do pagamento do meu trabalho. E faltando 30 dias para terminar a campanha, normalmente eu já tinha o cheque. Eles já me pagavam, eles que ficavam me devendo. Entendeu? Aliás, eu que ficava devendo a eles o trabalho.
Nunca. Todos foram corretos comigo. Todos, até agora. Nunca tive problemas maiores aqui nesta cidade. Sempre foi muita alegria. A escola de circo, ela surge no Rio de Janeiro. A Escola Nacional de Circo surge no Rio de Janeiro, a primeira. E isso depois começou a se estender pelo Brasil. Servir de exemplo, principalmente como projetos sociais. Projetos sociais. E quando o Luciano Barbosa criou o projeto Escola de Circo aqui, não era uma escola para formação. Apesar de pertencer à Secretaria de Educação, a Escola de Circo, não era um projeto para formar artistas, entendeu? Era um projeto para dar assistência aos alunos, às escolas em tempo integral que ele havia construído. Um projeto bem pensado, bem amarrado e de uma importância grande. Por quê? Porque mesmo sem ser de formação, ela descobre talentos. Está guardado com a criança o dom, o talento de ser um artista, né? E vai ali. Porque a fantasia nata que envolve o universo do circo, quer queira, quer não, obriga o cara a aprender. E você está vestido, aparamentado, diante de uma plateia, lhe aplaudindo pelas suas habilidades circenses, nada melhor para uma criança que vem da periferia, de uma criança que não teve determinados privilégios como ser humano, mas um momento dela se sentir importante, de ser aplaudido por uma multidão, reconhecendo o seu valor. Dali, daquela escola, saíram grandes artistas. Já tiveram meninos dali, né, de periferia, meninos que já foram fazer audição por aí, em grandes projetos brasileiros. Daqui a pouco está saindo gente daí para o Soleil. Você precisa ver. No ano de 1958, quando o Brasil tem o seu primeiro título de campeão no futebol, o circo do meu pai estava numa cidade chamada Angra dos Reis. Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, bem pertinho de Paraty, cidade turística. E aí, no mundo, explodia o sucesso de Pablito Calvo, que era o protagonista de uma lenda espanhola chamada Marcelino Pão e Vinho. Meu pai era dramaturgo e adaptava muito bem desta parte. Aí ele resolveu assistir o filme. Quando chegou lá, que viu o filme, disse: isso aqui vai para o palco. Eu tinha 7 anos de idade. Ele me levou para o cinema e disse: assista o filme, presta atenção nesse ator, nesse menino, vê as coisas dele. Me levou várias vezes. As filas para assistir esse filme dobravam nas esquinas para assistir Marcelino Pão e Vinho. Me lembro até hoje, eu tinha 7 anos. Isso fazem 61 anos. Eu me lembro o nome do dono do cinema. Chamava-se Eduardinho, o dono do cinema. Meu pai adaptou. Chamou um pintor, um cenógrafo e um cenotécnico para construir e pintar os cenários. Pintacuda era o apelido dele. Fizeram os cenários, fazia figurino, a caráter, e ensaiando. Eu decorando o texto e ensaiando. Pá, 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 pá. Estreia a peça. A peça estreou. Segundo dia, terceiro, o cinema fechou. Não foi mais ninguém no cinema. O povo só ia pro circo para ver ao vivo. É diferente você ver ao vivo para ver um negócio, né? Uma fita lá. E o circo detonou. Consegui fazer o papel, consegui fazer o povo chorar. Convenci papai. Ele disse: agora vamos testar o outro lado. Aí escolheu um melodrama da Gilda de Abreu, esposa do Vicente Celestino. Gilda de Abreu. Vicente Celestino era um tenor brasileiro. Inclusive foi o único tenor que o Brasil gastou dinheiro para ele educar a voz na Itália. Aí Gilda escreve Coração Materno, uma tragicomédia. E eu fiz um contraponto cômico nesse espetáculo. Eu fazia Felisberto, um criadinho, gravatinha borboleta, todo engraçadinho, e já comecei a contrariar o texto, já fugindo do texto e partindo para as piadinhas. Tá. Vi um jarrinho de flor assim, com a opção de flores, eu, fedor cheiroso, né? Papai, que negócio de fedor, que é isso? Tá fugindo do texto, que é isso?
chegar aqui dentro, pega pela orelha, né? E eu, deu certo, o povo riu. Ele mandou sentar de frente para ele, como você está de frente para mim, e disse: quem consegue fazer rir e fazer chorar, tem que ser palhaço. Você experimentou os dois lados diferentes da mesma moeda. Não tem como ser diferente. Nessa mesma cidade, ele sentava comigo na mesa, começava a me contar as piadas, começava a me contar o tempo de piada. Tempo de palhaço, tempo de piada de palhaço são 3. Pergunta, resposta, explosão. É pá, pá, tum, povo ri. Não pode ser um milésimo antes, nem um milésimo depois. Senão pode ser trágico ou caótico. Tem que ter o tempo exato, tá? Eu com 7 anos, sabia lá o que era caótico nem trágico, né? E aí chega o dia da minha estreia como palhaço. Uma quinta-feira, um matinê escolar. Minha irmã Mércia comigo, para fazer uma baianinha. Naquela época tinha muita dupla, fulano de tal e sua baiana, né? Então era Biribinha e sua baiana. Ela cantava uma música tão pequenininha, com 6 anos, que ainda tinha palavras que ela falhava. Ela tinha que cantar uma música chamada assim: Iaiá, cadê o jarro que eu plantei a flor? Negocinho de Carmen Miranda. Aí ela entrava: Iaiá, cadê o rádio eu quebrei a flor, as coisinhas. Aí quando ela começava a dançar, rebolar, eu pegava o chapéuzinho, balançava na bundinha dela assim, jogava para as crianças. Ei. Só que na hora de entrar, bateu pânico. O ator era uma coisa, mas o palhaço, porque existe uma diferença entre ator e palhaço. O ator finge, mas o palhaço é. Ator finge ser outro porque tem a quarta parede, a situação é dele. Palhaço triangula. Palhaço vive a situação e divide com a plateia para ver a cumplicidade. Na hora que foi para mim entrar, de ator deu tudo certo. E de palhaço, na hora de entrar, bateu pânico, medo, susto. Não queria entrar. Circo lotado, matinê escolar, menino que só, dentro do circo. E eu não entro. Entra, e papai, vamos, você tem que entrar. Apontava o picadeiro para mim e eu com medo. Que nome nós vamos dar a esse palhaço? Começa o nome, não sei, chorando, as lágrimas descendo. Não vou. Que nome? Existia um homem no circo chamado, ele era caipira, fazia um caipira muito bom, mineiro. E o nome de caipira dele era Zé Lapada. Zé Lapada. Aí Zé Lapada chegou e disse: bota Biribinha. Bota Biribinha. Biribinha é diminutivo seu, que é o Biriba. O meu pai era o palhaço Biriba. Então, diminutivo de Biriba é Biribinha. E é pequenininho. Tem que ser Biribinha. Entra, Biribinha. Não vou. Aí papai chega aqui, empurrou em cena, literalmente. Mas ele me empurrou, não foi para me machucar. Eu é que estava em pânico, me tremendo todo. E ao entrar no picadeiro, eu caí. Caí no palco, aliás, não foi picadeiro, foi no palco. Quando eu caí, bati o joelho no chão e doeu, machucou. Quando machucou, que eu virei, rapaz, eram centenas de olhos olhando para mim. E aí começou a bater, eu, nervoso, tremendo, e comecei a chorar. E era esfregando os olhos, me esqueci que tinha branco, vermelho, preto, pintado aqui, né? E era esfregando e chorando e melando a cara, fazendo aquela melequeira toda que é assim. E os meninos morrendo de rir. E eu não me dava conta de que ali estava começando o meu primeiro ato cômico. De uma forma verdadeira. Puxando o ridículo para mim. Me expondo ao ridículo. Sofrendo, diante da lágrima do palhaço, o sorriso da plateia. Porque isso, que eu não admito que as pessoas, que os palhaços, alguns por aí fazem. Chegar e ridicularizar uma pessoa na plateia. Buscar para cima do palco. O palhaço não pode ridicularizar ninguém. O palhaço tem que puxar o ridículo para si. Ele é responsável por isso. Se a plateia ri disso, é um ato de cumplicidade. A plateia entendeu a intenção dele. De fingir que é um dentista e arrancar um dente desse tamanho do parceiro que está... Ai, meu dente!
e a plateia ri e chega a acreditar que ele é dentista. Quando eles riem e batem palma, aí aconteceu a cumplicidade. Atingi meu objetivo. Puxei para mim o ridículo de ser realmente um odontólogo, um dentista, né? Puxei um dente gigante e a plateia riu e bateu palma. Riu e bateu palma porque acreditou. Depois ela vai para o mundo dela, normal. Mas foi assim que Biribinha entrou em cena. Quando no governo de Lula, o Gilberto Gil criou esse projeto, chamado Patrimônio Vivo, que quer dizer um reconhecimento pelos serviços de um mestre, né? Os serviços prestados a uma sociedade no geral. Eu já contava naquela época, com uns 50 anos, o que 50 anos? Mais. Tem 10 anos que eu fui proclamado Patrimônio Vivo, estou com 60, eu tinha 58 anos, ia fazer 60 anos de idade, quando eu me inscrevi, não passei a primeira vez, não fui reconhecido a primeira vez, aí no outro ano eu me inscrevi e fui reconhecido como Patrimônio Vivo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Reconhecimento por aquilo que você é, né? É uma sensação maravilhosa de dever cumprido, né? Então, hoje eu represento a cidade de várias formas e como Patrimônio Vivo me dá uma alegria muito grande. Isso nos garante também uma aposentadoria vitalícia, né? Fora a outra, a normal, né? E aí me falam sempre sobre isso. Ao sair de Arapiraca, que eu fui lá para fora, eu recebi outros títulos, eu recebi outros prêmios, principalmente São Paulo. São Paulo, Rio, Minas, o Sudeste e o Sul, onde eu sempre era indicado pelo Domingos Montanier, que viu um trabalho meu em Belo Horizonte, simpatizou com o meu trabalho e me convidou para escrever um projeto com Antônio Nóbrega, eu e o Augusto Bonequeiro, para me roteirizar junto com eles um espetáculo chamado Rádio Varieté. Eu junto com eles, roteirizei a dramaturgia do espetáculo, baseado no circo tradicional, né? E, enfim, começamos a conviver e sempre que eu aparecia assim a nível nacional, era uma indicação também do Domingos Montanier. Quando Walter Negrão escreveu a novela Araguaia, começa a novela com o circo pegando fogo e tal, e o dono do circo vem a falecer, que era o palhaço Estripulia. A coisa vai passando e umas crianças ali, o circo fica numa espécie de floresta, de jardim e tudo. E o espírito desse dono de circo começa a aparecer numa comunidade cristã. E uma índiazinha que era criada pelo Padre Emílio, essa índiazinha começou a ver o espírito do dono do circo. Isso mexeu com o ibope da novela. E aí foram até o Marco Chessman, que era o diretor da novela, diretor-geral da novela. Aí o Marco disse, olha, só tem uma solução. Aí procurou o Walter Negrão e disse, vamos colocar o personagem do Estripulia, que faleceu, na novela. Vamos colocar, porque não aparecia. A menina ficava, onde é que ele está ali? Tudo. Mas ele não aparecia. Aí vamos colocar realmente a aparição, né? Aquela coisa volátil do Estripulia. Aí 5 já tinham ido fazer teste e não passaram. Aí a Alessandra Brantes me indicou e eu fui. E o Marco Chesper pediu que eu levasse os meus figurinos, os figurinos do meu palhaço. Tudo, peruca, maquiagem, chapéu, sapato, tudo. Eu não usei nada da Globo. Ele chegou, conversou, nos apresentamos e disse, olha, teve 5 pessoas que fizeram teste. Nenhuma passou, porque eu não queria um ator pintado de palhaço. Eu queria um palhaço, né? Não quero fingimento, eu quero verdade. E queria pedir a você, se possível, que você faça o Estripulia com a característica do Biribinha. O personagem Biribinha. Nós só não podemos colocar Biribinha porque a novela já foi escrita há meses e está com o nome de Estripulia. Tranquilo, eu não ia aceitar. Aí deu tudo certo. Não fiz teste. Já fiz gravação porque eles já mandaram para mim os roteiros, os scripts dos textos, já mandaram para mim quando eu estava no Vale do Capão, lá na Bahia. E aí eu voltei para Arapiraca, cheguei aqui, já tinha passagem de avião e os roteiros na mão, decorando o texto. Eu tenho facilidade para decorar texto.
Decora, e bora gravar. Aí fui, comecei, fiz vários capítulos, inclusive o último é belo, é lindo, modéstia à parte, é muito lindo. Na hora que o Estripulia vai para o céu e vira uma estrela. E só a menina via ele. Era uma coisa polêmica, porque o padre, né, uma comunidade cristã e a menina com visões espirituais. Aí isso mexeu. E foi bom. Foi bom porque abriu espaço para que eu tivesse um personagem dentro da novela. E foi uma experiência marcante na minha vida, o que abriu muitas portas. Eu fazia um capítulo hoje, amanhã já tinha 5, 6 contratos, né? Para mim. É uma coisa impressionante, a TV. O circo tem um pouco do marinheiro. A montagem da lona, o vento, os nós para fazer as amarras, os moitões que içam as lonas, sabe? E as superstições que no navio, o marinheiro vai, mulher não anda em navio, porque mulher dá azar, porque mulher pode trazer tempestades e afundar o navio, enfim. Sereia engole marinheiro e etc e tal. No circo não é diferente. No circo, apesar de ter evoluído muito, a lona está no chão toda costurada para levantar, costurada que a gente fala é cadenada. Os mastros levantaram, a lona está no lugar, mas a mulher tem que arrodear, não pode passar por cima da lona, né? Porque mulher menstrua. Mulher menstrua e ninguém sabe se ela está naquele período fértil, né? Aquele período de ovulação e tal. E passando por ali a gente considera que aquilo é ruim. A praça pode ser ruim, pode não ir ninguém no circo, né? Mas se por acaso passar uma vaca pelo terreno, né? Aí todo mundo ri. Abre os olhos porque esse hábito, esse costume aí, esse comentário já vem dos artistas da Índia, quando chegaram aqui por volta de 1830, trazendo essa coisa de que uma vaca é animal sagrado e se passar pelo terreno, ali nós vamos ganhar muito dinheiro, naquele terreno. Se passar um porco, a gente joga pedra, grita, não sei o quê, bota porco para fora. Tinha lugares que passavam um rebanho de vaca, né? Aquele lugarzinho do interior, aqueles chocalhos, e vai passando, ei, praça vai ser maravilhosa. Tinha ela que era um cacete, não ganhava nada, são as vacas miseráveis, são as vacas excomungadas, não sei o quê. Tem outras superstições do circo, tipo, a gente não pode ficar de costas para o picadeiro. O picadeiro está montado, sentar nas caixinhas do picadeiro, ali de costas não pode. O picadeiro é um lugar sagrado, é o lugar onde você derrama o seu suor para ganhar o pão de cada dia. Então não pode sentar de costas. A urna que coloca os ingressos não pode trabalhar botando a mão no lugar onde entra os ingressos, ali. Não pode botar a perna em cima, porque isso pode empatar do pessoal, né? Então, são muitas coisas assim que me foge às vezes da memória, porque de tantas que tem. E até hoje a gente ainda tem esses pensamentos, mantém essas tradições. No dia 15 de dezembro de 1972, precisamente no bairro do Vassoural, na cidade de Caruaru, às 8h30 da manhã de um domingo, o nosso circo foi incendiado. Até hoje é um mistério. Não sabemos se foi um incêndio assassino, não sabemos se foi fiação. Naquela época era muito falha as perícias, né? E eles não conseguiram constatar realmente se foi. Fizeram determinados comentários lá, mas a verdade é que o circo era impermeabilizado com parafina, cera de abelha e querosene. Uma ponta de cigarro que jogasse em cima, lambia o circo e ia embora. E em 20 minutos nós perdemos o circo, né? Temos tudo registrado e tudo. Aí naquele terreno nós ficamos 72 dias. Papai vendeu as joias da mamãe, vendeu uns instrumentos musicais e conseguimos comprar outra lona. E a companhia não saiu ninguém, ficou todo mundo junto e confeccionamos uma outra lona. Foi horrível, foi muito ruim. Aí nós saímos para outras cidades para ganhar dinheiro, para ajudar na confecção da lona. Inclusive Arapiraca, e um homem aqui que ainda está vivo, chama-se Benjamin da Loteca.
O Benjamin, na época, ele era produtor, né, artístico. Ele andava muito com Altemar Dutra, com Valdir Soriano, bababá e tal. Aí ele promoveu alguns shows aqui com Renato e seus Blue Caps, com Valdir, né, e tal. E parte dessa renda era revertida para ajudar o circo, lá em Caruaru. E em 72 dias reerguemos o circo. Foi muito duro isso aí. O circo cair, a lona ser derrubada por uma tempestade, isso era muito comum naquela época, porque os circos eram muito fraquinhos, sabe? As estruturas eram frágeis demais. E hoje também, apesar de ter todo um avanço tecnológico e estrutural, mas a tempestade, quando vem, realmente é difícil. Aqui mesmo, nesse terreno aqui, nós tivemos uma noite de sexta-feira, ou foi de quinta? Não, de sexta-feira, tivemos que pedir o povo para sair de dentro do circo, às pressas, porque uma tempestade ameaçou derrubar o circo, naquela última chuva pesada que deu aqui. E fatos assim de tristes, fora um incêndio, fora uma tempestade, fora uma enchente no circo, né? Foi o momento em que meu pai estava lá no hospital, eu já estava maquiado, vestido, pronto para trabalhar, e ele estava no Hospital Evangélico da Torre e a gente só esperando a hora. Naquela época, muito atrasado, serviço de comunicação, Serra Talhada. Aí chega um rapazinho assim na cerca, com um bilhete na mão. Naquela época tinha os postos telefônicos na cidade, né? Postinho. Aí a gente ia para lá e ficava esperando a nossa vez para telefonar. Aí chegou um rapaz e disse, um bilhete para o senhor. O cara recebeu o telefonema, fez um bilhete e mandou para mim. Quando eu abri, informamos que o senhor Nelson Alves da Silveira veio a óbito no Hospital Evangélico da Torre, em Recife, e o corpo se encontra no necrotério à disposição dos familiares. Eu peguei o bilhete, dobrei. Eu estava a mais de 300 quilômetros de Recife, ali. Coloquei no bolso da minha roupa de palhaço. Mamãe veio de lá para cá. O que foi, meu filho? Eu digo, nada não. E seu pai? Ele, tá bem. Tá bem. Tava com Deus, né? Tava bem. Ela disse, e aí? Eu digo, vamos começar o espetáculo, bora? Irã, meu irmão, que era o mestre de cerimônia. Começa o espetáculo. O circo não cabia. Não cabia. Assim, ó, lotado. A Irã entrou, cumprimentou, pá. Daqui a pouco entra a Biribinha. Biribinha entrou, fez a entrada dele, o povo morreu de rir, pra lá. Depois teve um número de pratos que eu fiz com as minhas 3 irmãs, as 2 irmãs, que era Marta e Denise. Terminei os pratos, veio o encerramento da primeira parte, encerramos, fizemos a comédia, era o Doutor Redondo, né, um médico lá atrapalhado. Quando terminou, que o povo ia saindo, eu pedi que ficassem. Eu queria que vocês ficassem, como vocês sabem, né, papai não estava muito bem e veio a óbito hoje. E eu quero só decretar o luto. Nós vamos ficar até domingo, foi numa sexta-feira isso, até domingo sem funcionar. Voltaremos às nossas atividades na segunda-feira. Beleza? Aí, sem música, o pessoal saiu em silêncio. Aí foi quando eu mandei colocar a faixa na frente do nome, a faixa preta lá, e as bandeiras, mandei trocar também. E já chamei Irã providencia o carro pra gente ir para Recife buscar o corpo. Mamãe e tal, as irmãs. Plantei, Recife. Noite. Pá. Quando chegamos lá, ele estava no necrotério. Tomei as providências devidas e vim com o corpo no outro dia para Serra Talhada. Chegamos em Serra Talhada no dia seguinte, isso foi na segunda-feira, né? Ele foi formalizado porque morreu na sexta e foi sepultado no domingo. Tinha muitos parentes longe, tudo. E fizemos o sepultamento lá, em Serra Talhada. E lá ele está. Então isso foi um fato muito marcante, triste, né? Era o esteio, era o pai de todos, o criador, o escritor, o dramaturgo, o ator, o palhaço, o homem, Nelson Silveira. Quem passou pelo buril do Nelson Silveira, com certeza
foi bem lapidado, porque o papai não deixava nada de dúvida. Ou ele falava o que tinha certeza, ou ensinava o que sabia, ou então ele parava ali. Mas era um homem muito bem preparado, muito inteligente, né? E deixou a sua marca aqui. Quem passou por ele fala muito bem a respeito disso. Então, o circo sofreu também as suas evoluções de forma boa e ao mesmo tempo ruim. Por que eu falo assim? Porque o circo sempre foi valorizado nas pessoas terem que comprar um ingresso para assistir um espetáculo de circo, para valorizar o trabalho do artista circense. E aí começa a surgir editais. Por quê? Porque sempre existiu apoio financeiro por parte das autoridades governamentais para música, para dança, para teatro, para audiovisual, enfim, só não existia para circo. Circo nunca teve apoio para confeccionar uma lona, para comprar um carro, para fazer uma bonita luz do circo. Não, não. O circo sempre viveu da sua renda. Sempre viveu do seu suor, do seu trabalho. O circo pegou fogo como do meu pai e nós não tínhamos condições financeiras para fazer outra lona. E nem tampouco apoio. Porque não existia Ministério da Cultura. Existia Ministério da Educação e Cultura. A cultura era um departamento dentro do Ministério da Educação. Nunca houve orçamento. E depois cria-se um orçamento e cria-se um ministério chamado da Cultura com orçamento. Nesse orçamento cria-se projetos, editais, aonde vieram a beneficiar também o circo. Onde tinha um projeto do Prêmio Funarte Carequinha de estímulo ao circo. Aí meu circo caiu, eu preciso de uma lona, me inscrevo no edital e de repente por uma curadoria eu sou reconhecido e aí eu ganho um prêmio para comprar uma nova lona para o circo. Aí eu ganho essa lona e tenho que dar uma contrapartida. A contrapartida seria, no mínimo, eu fazer 10, 15, 20 espetáculos de portas abertas. E foram muitos circos que fizeram isso. E foram outras coisas que aconteceram, como iluminação, transporte, som e etc. Em determinadas instituições, que por questão de ética eu não vou citar, as portas desses locais começaram a ser abertas e foi bom apoiar o artista, pagar bem ao artista, mas sempre abrindo as portas. Os espetáculos passaram a ser gratuitos. E o circo, com isso, começou a sofrer uma decadência. Porque até os anos 70, o circo sobreviveu de forma comprando ingresso e pagando. E assistindo. Eu pago o ingresso e vou assistir. Nos anos 70, a televisão entra com força no cenário nacional com uma novela chamada Irmãos Coragem, que ainda era em preto e branco. E as programações ainda eram ao vivo, comerciais e etc. A novela surge, o povo começa a deixar de ir ao circo e deixar de assistir a novela do circo para assistir a novela televisada. E os circos começam a baixar suas lonas, começa a fracassar. Mas papai, Nelson Silveira, muito inteligente, comprou um televisor e colocou no palco do circo. E eu anunciava na rua, de perna de pau, que o circo tinha um televisor, que as pessoas podiam ir para o circo, primeiro assistir a novela e depois assistir o espetáculo. Porque quase ninguém podia comprar um televisor. Então criava-se uma multidão no circo. Primeiro a novela, Irmãos Coragem, depois o espetáculo do circo. Nos anos 80 foi a tendência maior das lonas baixarem aqui. E esses projetos começaram a ter uma influência tão forte, esses editais, que nós perdemos a competência de saber criar estratégias para cobrar ingresso e o povo vir para o circo pagando para entrar.
Eu tive uma intuição há 2 anos atrás, quando eu estava morando em São Paulo, que voltaria essa época. Eu digo, o povo vai pagar de novo para ver espetáculo no circo. O povo vai sair de casa com chuva, com sol, viu? Para ir ao circo, pagar o ingresso para entrar no circo. E aconteceu. Nessa nova transição, essa nova conjuntura política, né? Confirmaram-se as minhas previsões. Eu já tinha uma lona feita 2 anos atrás. Eu digo, eu vou experimentar. Vi um local maravilhoso. Vi o terreno aqui no centro do bairro Brasília e disse, é aqui. É aqui. Resolvi fazer o circo aqui. Estreiei, fiz uma pré-estreia para a imprensa, autoridades, amigos, colegas, lotada. Na sexta-feira, cobrando ingresso, esgotou lotação. No sábado, cobrando ingresso, esgotou lotação. No domingo, do mesmo jeito. E eu entrei agora para a Semana do Circo. Vamos fazer aqui, em 4 dias, vamos fazer 10 espetáculos em 4 dias. Aqui nesse terreno. Já vamos fazendo mais de 20 espetáculos em 2 semanas. Ainda temos uma semana pela frente. Hoje, vamos fazer 4 e amanhã 5. Aqui. Então, confirmou-se a minha profecia. Viu? O circo voltou a ser o que era. E quem sabia, quem não tinha dinheiro para fazer outdoor, para colocar mídia na TV, para pintar tabuleta, como eu sempre pintei tabuleta. Estava aí tudo espalhado as tabuletas pelas ruas aí, viu? Com os 3 pontos marcantes da publicidade. Onde, quando e o quê? É hoje, aonde? No circo. O quê? Coração materno. 3 pontos marcantes de publicidade para tabuleteiro de circo, como eu fui, que pintava as tabuletas do circo de meu pai. Então, o circo não se acaba, não tem jeito. Circo é criança. Como eu falei anteriormente, não vai se acabar nunca. E agora, mais do que nunca, o circo brasileiro está em alta. O meu maior sonho era que a gente tivesse uma administração nacional, estadual e municipal como nós brasileiros realmente merecemos. Esse é o meu maior sonho. Era ver se isso conseguia acontecer. De nós trabalharmos menos e sermos mais bem administrados. Porque a gente só trabalha. Só trabalha. A gente só obedece. Desculpe se não pode colocar isso aí, mas faz parte. Agora, o meu grande sonho mesmo seria eu ter um dia como é que eu posso... Uma fundação, vamos dizer assim. Uma fundação onde eu pudesse acolher as crianças carentes. Descobrir os valores dessas crianças. Que isso, claro, teria que ser mantido, né, por órgãos aí competentes, com recurso que dificilmente nesse momento eu conseguiria. Mas o grande sonho seria ver menos crianças sofrendo. Ver menos crianças sendo executadas. Crianças que lhes são tirados, já ao nascer, os seus direitos de serem seres humanos, com dignidade. Dar dignidade a essas crianças e elas conseguirem ser jovens e atingirem a fase adulta, porque na maioria dos casos estão todos sendo extirpados pela vida, pelo tipo de vida na adolescência, na pré-adolescência, enfim. Era ter um local onde eu pudesse dedicar um bom tempo ainda da minha vida fazendo isso por essas crianças. Acho que era uma causa bem nobre, né? Não vou dizer um mundo melhor não, porque o mundo é maravilhoso. Uma obra de Deus não pode ser imperfeita. Os homens é que tornam o mundo mal, né? Mas esse seria o meu grande sonho. Ter um dia uma coisa como se fosse realmente uma fundação, né? Não estou fazendo pedido não aqui, nem estou instigando, não estou influenciando
ninguém a me procurar para fazer isso, não. Eu gosto quando as coisas acontecem com muita espontaneidade. Eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Eu sou um homem. Eu sou um homem igual aos outros e diferente de todos. Fui o primeiro entrevistado do Celton, que é um grande amigo nosso. Aqui, quando a gente quer fazer uma propaganda do circo, quer fazer alguma coisa, Celton, manda aí dá uma força para nós aqui. Aí ele faz um áudiozinho, manda para fazer propaganda de rua. Aqui quem fala é Celton Mello. Eu tô pedindo a vocês uma força aí. O circo do Biribinha, ele tá na cidade, tal, tal. Ou então ele faz imagem. Faz imagem, manda pra gente botar vídeo por aí pelos cantos e tudo. Um cara fantástico, maravilhoso. Competência como profissional. E Celton me entrevistou em Maceió para fazer o filme O Palhaço. Que na verdade aquilo ali é bem a história da gente, do cirquinho pequeno. Ele contou ali coisas, né, que nós vivemos nos tempos. O camarada que chegava em determinados lugares falando espanhol arrastado, né? Coisas, barraca de circo. Ele até criou uma história com o ventilador do circo diante do calor, mas na realização do sonho de uma pessoa. Meu sonho é ter um ventilador um dia mas aquilo virou uma paranoia no palhaço dele, no Manga Larga, durante o filme. Aonde teve também ao lado dele o Paulo José, que brilhou no filme. Então ali ele conversou com mais outras pessoas e o assistente dele, de trás das cortinas para trás, foi o Cochicho, né? Um grande palhaço paulista, que filho da Iracema. Rapaz, o pai dele também é o Fedegoso, grande palhaço. Então o Cochicho deu fez esse apoio para ele na parte do circo, e eu fui o primeiro entrevistado para ele fazer o filme. Fiquei muito feliz com o filme, achei uma fábula maravilhosa. Eu já fico imaginando, daqui a muitos anos, quando essas palavras forem repassadas, quando alguém ouvir, quando alguém que me conheceu, quando uma criança que me conheceu, que eu fiz o aniversário dela, né? Esse homem fez meu aniversário. E fez também do meu filho, fez do meu neto e tudo. Que eu já fiz aqui aniversário de criança, depois fiz do filho, depois fiz do neto, e assim foi, e assim vai. Em primeiro lugar, eu quero dar os meus parabéns pela brilhante ideia do deputado Nezinho, Ricardo Nezinho, né? Por pensar nisso. Isso é muito importante. Uma pessoa está aqui, passa por aqui, tem a sua importância na história da vida, do mundo, da sua cidade, da sua terra, e isso ser registrado. Porque hoje eu quero um registro de meu pai, a não ser uma foto. Da minha mãe, eu não tenho um registro de imagem, de áudio, não tenho aqui. Então, mais uma vez, parabenizo pela ideia, pela iniciativa, né? E agradecer por eu estar no meio de tantas pessoas importantes, de tantas imagens lindas que estão gravadas aí e que ficarão aí para a posteridade, para que as pessoas que não conheceram, que ouviram falar no Teófanes Antônio Leite da Silveira, o palhaço Biribinha, que pudesse conhecer um pouco mais da sua história. E outras histórias virão, outros homens surgirão, porque a vida é isso, é imaginar um ser, trazê-lo, dar-lhe vida, ele viver, nascer e continuar vivendo, que é o importante. Beijo no coração de cada um de vocês. Amem, amem e amem. Eu diria para um amigo, ame. Eu farei como Edith Piaf. O que você teria de dizer para uma pessoa? Ame. O amor é a fonte da vida maravilhosa, é a fonte do futuro, é a fonte do viver bem. Ame seu amigo,
Ame seu parente, ame seu filho, ame sua esposa, ame a vida, ame o sol, ame a sua profissão, ame Deus, ame. Quanto mais Deus do seu coração, mais amor você tem para dar. E assim o circo continua. E continuará vivendo para alegrar aqueles que acreditam no riso e na alegria. Nessa desconjuntura aí do cotidiano, né? Nessas coisas que acontecem no cotidiano, ainda temos a esperança do brilho e das luzes. Na descontração de um malabarista, no salto de um trapezista, na ilusão do mágico e nas brincadeiras do palhaço, faz renascer a criança que vive dentro de cada um de nós, que sonha, que brinca e acredita no valor das pequenas coisas. O circo nunca vai se acabar enquanto houver o sorriso de uma criança. Por isso eu peço, nunca deixem de sorrir. Beijo.